Olá, gostaria de compartilhar com você alguns pensamentos sobre o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a pessoa do Espírito Santo e sua obra. Hoje, com a ajuda de Deus, vamos pensar sobre o poder de Pentecostes. 3 coisas contribuíram para tornar tão excessivamente significativo o grande evento da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Primeiro, o Pentecostes foi a inauguração de uma coisa completamente nova na Terra. Foi o começo do cristianismo. Foi o dia do nascimento da Igreja, quando, nos desígnios de Deus, esta nova coisa que Ele tinha proposto que se realizasse devia ser estabelecido. O próprio Espírito Santo veio inaugurá-la. Nunca seria necessário repetir essa inauguração. Não houve nem haverá um segundo Pentecoste. Como é que poderia haver tal coisa? Poderá alguma coisa principiar a existir 2 vezes? Toca um sino para avisar que vai principiar um culto? Depois do culto começa o sino, depois do culto o sino continua, porventura, a tocar? Semelhantemente, aqueles que são tão inteligentes quanto ao verdadeiro significado do Pentecostes não esperarão hoje uma repetição. Basta-lhes saber que a coisa da qual fazem parte integral foi começada no seu curso aqui no mundo com sinais de autenticação divina, visto que o Espírito Santo veio para lhe dar existência. Em tempos passados, aqueles que temiam ao Senhor, às vezes chegavam-se muito perto um dos outros e falavam cada um com o seu companheiro, mas não existia qualquer ligação orgânica entre eles. Vou lhe explicar isto melhor. Eram parecidos com maçãs num barril, apertadas e comprimidas, mas sem terem qualquer união entre as diferentes maçãs. Quando se despejar o barril, as maçãs vão rolando em todas as direções. Nada há que as liguem umas às outras. No cristianismo, o corpo humano é usado como figura para ilustrar as relações que existem entre os crentes. Somos membros do mesmo corpo. Ora, se um homem cair na rua, os seus dedos e pés, olhos e orelhas não se separam para ir rolando como as maçãs. São unidos uns aos outros, sendo componentes de um organismo. Com os crentes em Cristo, a mesma coisa acontece. Não somos como aqueles que viviam debaixo da velha economia. Eles eram parecidos com as maçãs. Ao passo que nós somos membros de um organismo vivo, formado no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado a cada um daqueles que estavam reunidos. Sendo habitados pelo único Espírito, juntamente formamos um só corpo. Este, repito, não é uma organização, mas sim um organismo. Uma associação de horticultura é uma organização. Lá tem o seu presidente, o seu vice-presidente, secretário, tesoureiro e comissão de controle, mas um organismo não é constituído assim. O corpo humano não é governado por um presidente, secretário, tesoureiro e comissão de controle. É governado por uma cabeça. Assim mesmo acontece com o corpo de Cristo. É governado e guiado pela sua cabeça. E os membros ficaram no mundo para que as graças da cabeça sejam reproduzidas neles. Deus permita que a grande verdade da unidade que iniciou a sua existência no Pentecostes, naquele dia, possa colorir as nossas vidas cada vez mais e fazer
que estejamos sempre prontos a reconhecer todos os crentes, ainda que os encontremos somente por casualidade, num supermercado ou num posto de combustível, como membros conjuntamente do corpo de Cristo, unidos conosco. Desta forma, podemos procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, como diz Efésios, capítulo 4, versículo 3. A terceira característica saliente de Pentecostes é que os servos do Senhor foram, então, equipados com um novo e maravilhoso poder. Lá diz: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Assim falou o Senhor Jesus, depois da ressurreição. Atos capítulo 1, versículo 8. E ele disse aos seus discípulos que ficassem na cidade de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. O poder que tornaria o seu testemunho eficaz não seria o da espada. Foi Maomé e os seus sucessores que haviam de fazer prosélitos com ameaças de morte. Nem tampouco o poder seria de milagres. Estes serviram o seu propósito para estabelecer a origem divina da coisa nova que Deus havia trazido à existência, e como garantia que a mensagem era de Deus. Mas não seriam os milagres o poder pelo qual a fé no Evangelho seria assegurada durante os anos vindouros. Isto é importante você saber e tomar nota. Em ligação com a vinda do Espírito Santo, havia 4 comunidades que deviam ser tomadas em conta, a saber, a primeira, os cristãos judaicos. Segundo, os cristãos samaritanos. Terceiro, os cristãos gentios. E quarto, os discípulos de João Batista. Vou explicar um pouco melhor essas quatro comunidades. Representantes de todas estas 4 comunidades foram batizados em o Espírito Santo e foram assim incorporados naquele único corpo, aonde não há judeu nem gentil, mas todos, da mesma maneira, levam o nome de Cristo. O batismo dos crentes judaicos em o Espírito Santo realizou-se no dia de Pentecostes, na ocasião da pregação de Pedro, e dos crentes samaritanos é relatado em Atos capítulo 8, versículos 14 a 17, e dos gentios crentes em Atos capítulo 10, versículos 44 a 46, e dos discípulos de João Batista em Atos capítulo 18, versículo 6. Este batismo em o Espírito nunca foi repetido. Foi a iniciação na cristandade com todas as suas bênçãos daqueles que nestas 4 comunidades haviam crido em Cristo. Aqueles que creram subsequentemente não foram batizados desta maneira em o Espírito Santo, mas o Espírito Santo foi dado a cada um na ocasião da sua conversão a Cristo, para habitar nele. Assim, aqueles que criam eram trazidos para dentro do corpo único. O ato inicial do batismo em o Espírito Santo não devia ser repetido. A igreja foi formada de uma vez para sempre, de todas estas 4 comunidades, pelo ato inicial, no caso de cada comunidade, do batismo em o Espírito Santo. Falar-se acerca de indivíduos serem batizados com ou em, de ou por o Espírito Santo hoje é exibir-se uma singular falta de inteligência quanto ao seu significado bíblico. Há 7 palavras principais empregadas no Novo Testamento em ligação com a presença e a obra do Espírito Santo. Vamos considerar estas. Nascidos do Espírito Santo. Confira Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6.
habitados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14 e Romanos capítulo 8, versículo 11. Outra, selados com o Espírito Santo. Confira 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e Efésios capítulo 1, versículo 13 e capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo como penhor. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e Efésios capítulo 1, versículo 14. Ungidos com Espírito Santo, com o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 1 João capítulo 2, versículo 27. Também temos enchidos com o Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 15, versículo 41 e versículo 67. Atos capítulo 4, versículo 8 e também versículo 17. Efésios 5 e versículo 18. E por último, batizados em o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11, Atos capítulo 1, versículo 5 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Estas palavras não são sinônimas, o que nós acabamos de ver acima, de forma alguma. Não há duas delas com igual significado. Cada uma tem o seu significado próprio. Isto deve ser facilmente reconhecido por todos os que acreditam que as próprias palavras das Escrituras são o que o Salmo capítulo 12, versículo 6 afirma: palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Isto é, completamente isenta de qualquer mistura de escórias humanas. Há um desígnio em seleção e emprego das próprias palavras das Escrituras. O nosso apelo final deve ser sempre para a palavra de Deus e não para a experiência ou experiências da nossa vida e de outras pessoas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.